A ideia da aula de hoje é apresentar o código no JupyterPy com a solução do problema de barra D, engastada, utilizando o princípio dos trabalhos virtuais. Para a gente conseguir fazer essa solução, basta a gente automatizar a, o cálculo dos termos K e J, a matriz K, e dos termos FI, o vetor F que corresponde ao sistema de equações que a gente precisa resolver para ter os valores dos coeficientes C. Esses coeficientes a gente vão definir a nossa função de aproximação que nós escolhemos. Tá? Então, como é que a gente vai fazer aqui? O código montado ele vai começar com importação das bibliotecas que a gente vai utilizar. Então, aqui, por exemplo, vamos utilizar o SymPy e eventualmente o NumPy. Tá? Então, basicamente, como é que começa o problema? Vamos declarar as variáveis simbólicas. Então, notem aqui que antes a gente tinha aquela notação do Q de x para barrinha, um D, como sendo C vezes x. Aqui eu modifiquei para Q0 vezes x, só para não confundir com os Cs dos coeficientes da função de aproximação. Então, é uma readaptação da notação para facilitar a nossa vida e evitar confusão. Então, vamos declarar as variáveis. Então, o que interessa para a gente aqui, para a barrinha engastada, é xl, q0, o e e o a. A tensão aplicada vai ser conveniente quando a gente lidar com uma barra engastada livre. Uma vez declarado aqui as variáveis, a gente precisa declarar o nosso vetor φ. Então, o vetor φ contém as funções φ de aproximação, φ1, φ2, φ3, até o grau que a gente precisar obter. Notem aqui, para construir esse vetor, eu vou utilizar essa função matrix aqui do SymPy. Tá? Então, como a gente está numa barra engastada, as condições de contorno essenciais, o que são? A gente tem que o em 0 é igual ao x igual a L, que precisam ser nulos. Então, a gente precisa gerar funções que obedeçam a essas condições essenciais. Tá? Então, notem que a primeira função de aproximação aqui da nossa barrinha, ela não pode ser linear. Você não consegue montar uma função linear que obedeça essas condições de contorno essenciais. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma função que é x vezes x menos L. Então, quando x é igual a zero, esse cara é zero vezes alguma coisa, zero. Quando x é igual a L, vai ficar L vezes L menos zero. Então, zero que está dentro do parênteses e zero a função da aproximação. Então, essa função respeita as condições de contorno essenciais. Tá? A segunda função, simplesmente coloquei um quadrado ali no termo dos parênteses. Se forem eventualmente querer aumentar a aproximação, vou mudando aqui o valor do expoente. Beleza? Então, lá dentro dos termos da nossa matriz K, vai aparecer o E e o A que são simbólicos, o L que é simbólico, a integração em X, e vou precisar do que? Os termos que são derivada primeira das funções de aproximação. Tá? Então, por isso, aqui no JupyterLab, eu criei esse vetor dφ, que seria aquele vetor filhinho lá. Tá? Então, simplesmente utilizei o comando diff, que vai pegar o que? Fazer a derivada da primeira entrada em relação ao que está escrito aqui na segunda entrada. Beleza? O nosso vetor φ contém aí a dφ seria o nosso vetor filhinho do slide. Por fim, você pode fazer isso de forma automática, eu deixei explícito aqui só para ficar mais didático. Escrever n é o que? O número de funções de aproximação. Tá? Então, no nosso caso, a gente tem duas funções de aproximação, n igual a 2. Tá? Então, aqui dentro do JupyterLab, também escrevi a expressão da matriz K e do vetor F. Se clicarem duas vezes, vejam que eles estão escritos aqui
um texto. E a linguagem utilizada para escrever aqui seria a linguagem do LaTeX. Beleza? Então, para você fazer aqui um texto bonitinho, você pode incorporar as equações, matrizes, vetores, o que vocês imaginarem ou precisarem, utilizando a linguagem LaTeX. Beleza? Então tá. Com isso acabam as entradas de dados. A gente passa para o loop de construção de K e F. Notem que K, por ser uma matriz, ela tem duas dimensões, ou seja, ela tem linhas e colunas, I's e J's a serem avaliados e preenchidos. Para a gente conseguir fazer essa construção de F, a gente vai precisar concatenar dois for juntos. Tá? Mas antes de começar, o que a gente precisa fazer? Declarar o formato inicial, tanto da matriz K como do vetor F. Então, aqui com esse comando zeros, eu estou montando uma matriz de zeros com n linhas e n colunas. E estou montando um vetor F cheio de zeros com n linhas e uma coluna. Beleza? Então, aqui vão estar os dois for concatenados. O primeiro vai fazer o loop em I e o segundo vai fazer o loop em J. O comando de loop aqui no Python, ele vai ser um pouquinho diferente do MATLAB, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer? For, ou para I, seria no Python de 0 até o número que aparece aqui, ou no nosso caso, para I de 0 até N, executar o que está abaixo. Depois ele vai entrar no for em J, ou seja, para J igual a 0 até N, vai executar o que está abaixo. Beleza? Então notem aqui, por exemplo, se você executar a célula, vai na primeira linha criar essa matriz, depois criar o vetor e entrar no loop do for. Entrou no loop do for, vai atribuir I igual a 0 e vai começar a executar o que tem embaixo. Passando aqui para baixo, o que vai acontecer? Ela vai fazer o J ser igual a 0 e vai executar o que está embaixo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, vai criar essa variável auxiliar aqui, fazendo o que? Integral do que? Def I, ou seja, def 0 vezes E vezes A, vezes def termo 0. Beleza? E vai atribuir para a nossa matriz K e J, ou seja, K00, o valor de aux. Feito isso, ele vai voltar aqui para o J, vai fazer o quê? J agora vai ser igual a 1, ele vai repetir as operações, só que agora I igual a 0 e J igual a 1. Vai criar o aux e aqui vai colocar K0, linha 0, coluna 1, vai atribuir esse valor para ela. Beleza? E assim por diante. Tem um detalhe aqui no Python que é o seguinte: o for ele começa em 0, tá? E então ele vai executar, vai variar tanto I quanto J de 0 até um número menor do que você coloca aqui. Então, como o nosso n igual a 2, o que vai aparecer aqui? Ele vai executar tudo de 0 até 1. Beleza? Então ele vai formar a matriz 2 por 2 necessária para resolver essa parte do problema. Beleza? Quando ele termina os J's, ele vai passar para essa linha aqui de baixo e vai criar seu variável auxiliar aux2 para colocar os termos da FI. Então, outro detalhe dos fors aqui no Python é o seguinte: o que está dentro de um for é estabelecido através de indentação. Tá? Então, notem como esse cara, tudo que tiver ali, para o for no nível do I. Se eu der um Enter aqui, então tudo que tiver nesse nível pertence a ele. Beleza? Então, por exemplo, ele vai executar esse for inteiro, depois vai vir para aux2, depois vai vir para esse aqui e vai voltar lá para o for ali. Beleza? Para o for J é a mesma coisa. A indentação dele está nesse nível. Tudo que está nesse nível aqui indentado pertence a ele. Tá? Então, quando ele entrar nesse for, ele vai executar essa linha, vai executar a outra linha do K e vai voltar para o começo desse for. E assim até terminar ele. Beleza? Quando ele terminar ele sai do for, volta para a indentação do I, executa essas duas linhas, volta para a indentação lá em cima. Beleza?
Essa é a ideia da construção do for no Python. Tá? Então, novidades aqui dessa parte do código, imagino que sejam a construção dos vetores matrizes zero e a construção dos loops com for. Beleza? Então, só prestar atenção nessa questão da indentação, que é diferente do MATLAB ou do C++, para vocês não se confundirem. Beleza? Então, notem que essa linha aqui onde vai resolver o sistema de equações está fora da indentação do for. Então, ele já vai ter que terminar tudo que ele tem que fazer aqui para passar e para a próxima linha. A solução do sistema de equações aqui não é muito eficiente, mas coloquei como sendo inversa de K vezes F. Tá? Coloquei um simplify só para ela aparecer bonitinho quando se mandarem plotar aqui embaixo. Beleza? Então, se vocês executarem o código até onde a gente viu ali, ele vai imprimir o valor do coeficiente C1 e o valor do coeficiente C2. Beleza? Então essa é a ideia do que a gente está precisando aqui. Então com esses coeficientes você pode fazer um monte de coisa. Aqui na próxima célula o que eu fiz? Eu automatizei o cálculo da energia potencial total para a barra. Então uma vez que você chuta uma solução aproximada, ele já avalia o valor da energia potencial total. Então, por exemplo, o que ele está fazendo aqui? Ele está construindo a aproximação, que nada mais é o quê? Que o φ nós definimos lá em cima, que são as funções de aproximação, vezes o vetor de coeficiente C. Tá? Dentro do nosso funcional também aparece o linha, o que eu estou chamando de DU. E o formato lá, F, lá na nossa notação de cálculo variacional, está dando a integral do nosso funcional, o que era? EA sobre 2 vezes o linha ao quadrado menos Q vezes U. Então, o Q vira Q0 vezes X e U é a própria função. Tá? Então, para calcular a energia potencial total, a gente integrou o F nos limites da barrinha. Beleza? E aqui essa funçãozinha de baixo está substituindo os valores numéricos dentro lá da expressão obtida para π. Então, se vocês quiserem ter a expressão para π, podem escrever, por exemplo, aqui print π e depois vocês têm o valor numérico para ele. Fazendo lá, está aí na tela. Beleza? Então deu menos 27,0. Como a gente está utilizando aqui já um polinômio de terceira ordem, a solução que seria aproximada do nosso barra coincide com a solução exata. Então, se forem na apostila, o valor para a solução exata dessa barrinha é menos 27. Ou eventualmente já tem até calculado em exercícios anteriores. Se nós, por exemplo, mudarmos o nosso número de funções de aproximação, colocarmos somente uma, e podemos recalcular aqui o código para ver o que acontece. Bugzinho, φ vezes U, tá. Então não, é só, não ficou tão manual assim. Vamos só reescrever aqui, deixar comentado. E aqui naquela última parte a gente tem que deixar assim. Beleza. Então tem lá o valor da energia potencial para uma aproximação, a expressão para uma aproximação utilizando uma função da aproximação só, e a gente nota lá que a energia potencial total cresceu um pouco. Tá? Então aquele menos 27 a gente só consegue com a solução analítica. Tá? Então, se quiserem crescer também o valor da aproximação, vamos fazer aqui um teste de fogo. A gente vai ver o que? Temos que criar uma base a mais. Então, no nosso caso, vamos colocar esse cara agora ao cubo. Imagine o que vai ter que acontecer para isso aí dar certo. A gente recupera a mesma solução. Então, o nosso coeficiente aqui é de quarta ordem, ele é zerado, e a gente recupera a mesma solução que a gente tinha para a solução de terceira ordem. Por que isso acontece? Ela coincide com a solução exata do problema. Beleza? Então, esse código aqui vocês podem utilizar de base para fazer o trabalho da placa.
de Kirchhoff. Então, basicamente, o que vai ser o serviço de vocês aqui dentro? Vai ser gerar essas funções aqui, então ver de acordo com cada condição de contorno como criar essas funções direitinho. Depois, vocês vão ter que gerar mais tipos de coeficiente aqui. Não vai ser só um ulinho. Lá no caso da barra, vocês vão ter lá o WX, WXY, WYY. Tá? Então, vão ter que criar esses três vetores com as derivadas segundas, né? Em x e y e a cruzada xy. Depois, vão ter que, logicamente, mudar o que você está integrando aqui. Beleza? E assim como a componente do vetor f de trabalhos externos. Então essa parte aqui tem que adaptar ao problema da placa. Beleza? Essas integrais vão ter que ser agora, lembrando que a placa está num plano XY, vão ter que fazer a integral, integrate dentro do integrate. Vou fazer uma integral em x e uma integral em y para representar aquela integral de área que aparece nas expressões do modelo dentro do funcionário geopotencial total da placa de Kirchhoff. Beleza? Então são coisas que vão adaptando, mas com esse roteirinho aqui já feito, imagino que vai ajudar aí a execução do trabalho prático. Beleza? Então, a apresentação aqui da plataforma do código a gente encerra agora. E vocês podem tirar as dúvidas aí no início e no final da aula de quinta-feira para execução do trabalho.